Nos últimos meses, um movimento silencioso começou. Empresários, investidores, gente com muito dinheiro está saindo do Brasil. E o destino não é Estados Unidos, nem Europa, é o Paraguai. E isso não está sendo falado abertamente, não aparece nas manchetes, mas está acontecendo. A pergunta é simples: o que eles estão vendo que você ainda não viu? Porque quando pessoas com muito dinheiro começam a agir ao mesmo tempo, isso nunca é por acaso. Não, isso não é teoria da conspiração, não é exagero. É comportamento de mercado, escritórios de contabilidade, advogados tributários, consultores financeiros e até imobiliárias de fronteira. Já perceberam esse movimento? Mais consultas, mais abertura de empresas, mais interesse fora do Brasil, mais gente perguntando a mesma coisa: como eu saio daqui? E isso não acontece do nada. Não é uma moda, não é tendência de internet. É reação a um cenário que está mudando. E quando o dinheiro começa a se mover, é porque algo lá na frente não parece tão seguro assim. O Brasil sempre foi um país difícil para quem produz. Isso não é novidade. Carga tributária alta, regras complexas, burocracia pesada, insegurança jurídica, processos lentos e uma sensação constante de instabilidade. Mas agora algo mudou. Antes era difícil, mas previsível. Hoje, nem isso. As regras mudam rápido. O cenário muda rápido. E o risco aumentou. Agora imagina você. Constrói um negócio do zero. Passa anos trabalhando, cresce, começa a ganhar dinheiro, começa a ter patrimônio. E então as regras mudam. Impostos sobem, novas cobranças aparecem, custos aumentam, margens diminuem e o risco cresce para quem tem pouco. Isso já é pesado. Agora, para quem tem muito, isso vira um alerta imediato, porque quem tem dinheiro não pensa só em ganhar mais, pensa em proteger o que já tem e proteger patrimônio. É prioridade absoluta, porque perder é sempre mais rápido do que ganhar. E é aqui que tudo começa. Os ricos não esperam o problema explodir. Eles não ficam assistindo, eles não pagam para ver. Eles se antecipam, eles observam sinais. E esses sinais já estão aparecendo. Mudanças econômicas, pressão sobre empresas, mudanças fiscais, aumento de controle e, principalmente, um sistema cada vez mais fechado. Hoje, cada vez mais, tudo passa pelo sistema. Pix, bancos digitais, transferências instantâneas, pagamentos rastreáveis, tudo mais rápido, mais prático, mais eficiente, mas também mais monitorado, mais visível, mais controlado. E isso, para quem tem muito dinheiro, é um ponto de atenção enorme, porque quanto mais centralizado o sistema, maior o poder sobre ele e maior o risco caso alguma decisão seja tomada. Agora pensa nisso com calma. Se tudo depende do sistema e o sistema muda, o que acontece com o seu dinheiro? Essa é a pergunta que muita gente começou a fazer. E quando essa pergunta aparece, o comportamento muda. O dinheiro deixa de ficar parado. Ele começa a se movimentar. Ele começa a procurar alternativas, mais segurança, mais previsibilidade, mais liberdade. Agora junta tudo isso. Impostos altos, instabilidade crescente, regras mudando rápido, controle aumentando e incerteza. O resultado é inevitável. O dinheiro começa a buscar saída. E não é uma saída desesperada. É estratégica, planejada, en silenciosa, en discreta, en sem alarde. Sem exposição, mas constante. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Sem barulho, sem aviso, mas cada vez mais forte. E a maioria das pessoas ainda não percebeu, ainda não entendeu, ainda está olhando para o lugar errado. Enquanto isso, quem entende o jogo já começou a se mexer. E esse é só o começo. Mas por que o Paraguai? Por que não outro país? Por que não Estados Unidos, ou Europa, ou até outro lugar da América Latina? A resposta é simples. O Paraguai resolve vários problemas de uma vez só. Primeiro ponto, proximidade. Você não precisa mudar de continente.
não precisa atravessar o mundo, não precisa romper totalmente com o Brasil. Tá ali, do lado, a poucas horas de distância. Isso facilita tudo: logística, contato, operação, adaptação. Agora, o segundo ponto, e talvez o mais importante: impostos. O Paraguai tem uma carga tributária muito menor, muito mais simples, muito mais previsível, menos taxas, menos surpresas, menos complexidade. Para quem empreende, isso muda completamente o jogo, porque no Brasil você não paga só imposto, você paga incerteza, você paga risco, você paga complexidade, e isso custa caro, muito caro. Agora imagina reduzir isso drasticamente, de forma legal, de forma estruturada, de forma planejada. É isso que está chamando a atenção. Empresários estão percebendo que conseguem operar melhor, com menos custo e com mais controle. Fora do Brasil, terceiro ponto: custo operacional. No Paraguai, tudo tende a ser mais barato: energia, aluguel, mão de obra, estrutura, manutenção. Isso impacta diretamente no lucro, diretamente na margem, diretamente na competitividade. Agora pensa como empresário. Você pode continuar operando com custo alto, impostos altos e risco alto, ou pode ajustar sua estrutura e melhorar tudo isso. A decisão começa a ficar óbvia, mas ainda não acabou. Existe um quarto ponto, que quase ninguém fala: previsibilidade. No Paraguai, as regras são mais estáveis, menos mudanças repentinas, menos surpresas no meio do caminho, menos decisões inesperadas. E isso, para quem tem dinheiro, vale mais do que qualquer outra coisa, porque o maior medo de quem tem patrimônio não é pagar imposto, é não saber o que vem depois, é não saber o que pode mudar, é não saber até onde vai. E quando esse tipo de dúvida aparece, o capital não espera a resposta. Ele se move. Agora junta tudo isso: baixa carga tributária, menos burocracia a custo menor, mais previsibilidade, proximidade com o Brasil. O Paraguai vira uma opção lógica. E não é só teoria, isso já está acontecendo. Empresas sendo abertas, operações sendo transferidas, estruturas sendo montadas, patrimônio sendo redirecionado, tudo de forma discreta, sem exposição, sem anúncio, sem alarde. Porque quem tem dinheiro não faz movimento em público, faz em silêncio, e isso cria um efeito perigoso, porque quem está de fora não percebe o que está acontecendo. Parece tudo normal, nada mudou, tudo segue igual. Mas por baixo, o fluxo já começou. E quando esse fluxo ganha velocidade, a mudança aparece, mas aí já é tarde. E aqui entra um ponto importante: isso não é uma fuga em massa. Ainda não é todo mundo indo embora, não é colapso imediato. É pior que isso, é um movimento gradual, constante, crescente. E esse tipo de movimento é o mais perigoso de todos, porque ele não chama atenção, ele não gera manchete, ele não vira notícia, mas ele transforma o cenário por completo, aos poucos, sem ninguém perceber. E quando a maioria percebe, o cenário já mudou. E quem ficou, fica preso às novas regras. Por isso, os mais atentos já começaram a agir, abrindo empresas fora, criando estruturas internacionais, comprando imóveis fora do Brasil, diversificando patrimônio, reduzindo exposição, protegendo capital, não por luxo, não por moda, mas por estratégia, porque quem tem dinheiro não reage depois, se posiciona antes e agora. Cada vez mais gente está fazendo isso, silenciosamente, sem aviso, mas com um objetivo claro: proteger o que construiu, antes que o cenário mude de vez. Agora para um segundo, e pensa nisso com calma. Se quem tem mais dinheiro, mais acesso, mais informação e mais opções já está se movimentando, o que isso realmente significa? Significa que algo no cenário não está tão sólido quanto parece, porque quem tem muito a perder não se move por impulso, se move por sinal, por leitura de cenário,
por antecipação. E esse é o ponto que quase ninguém percebe. Isso não é sobre Paraguai, não é sobre sair do Brasil, não é sobre fugir, é sobre estratégia, é sobre proteção, é sobre leitura de risco. Porque o dinheiro sempre se antecipa, sempre, antes da crise aparecer, antes da notícia sair, antes do problema virar manchete, antes da maioria perceber. O capital já mudou de posição, já se reorganizou, já se protegeu, e quem observa esse movimento ganha tempo, ganha vantagem. Agora, quem ignora, fica preso ao tempo dos outros, reage depois, corre atrás. E normalmente paga mais caro. O mundo está mudando, mais rápido do que parece. O sistema financeiro está mudando. A forma como o dinheiro circula está mudando. E principalmente, o controle sobre o dinheiro está aumentando. Tudo mais digital, mais integrado, mais rápido, mais eficiente, mas também mais centralizado, mais monitorado, mais dependente de regras. E isso cria um novo tipo de risco, um risco silencioso que quase ninguém percebe no começo, porque tudo continua funcionando, tudo parece normal, tudo parece seguro, até o dia que alguma coisa muda. E quando muda, não dá tempo de reagir. E esse é o maior medo de quem entende o jogo. Não é perder valor aos poucos, não é ver o dinheiro desvalorizar, é perder acesso, é não conseguir usar, é não conseguir movimentar, é depender de decisões externas, é ficar preso dentro do sistema. E quando esse tipo de risco entra no radar, o comportamento muda. O dinheiro começa a buscar alternativas. Outros países, outras estruturas, outras formas de proteção, diversificação geográfica, diversificação de risco. Menos concentração, mais controle. E isso não é teoria. Já está acontecendo. Aos poucos, sem barulho, sem anúncio, sem manchete, mas acontecendo. E é exatamente assim que as grandes mudanças começam. Primeiro de forma invisível, depois inevitável. Agora vem a parte mais importante. Isso não significa que tudo vai colapsar amanhã. Não significa que o sistema vai parar de repente. Não significa que todo mundo vai sair do país. Mas significa que quem está atento já está se preparando e quem não está ainda nem percebeu. E aí vem a pergunta que realmente importa. Você vai esperar isso virar problema? Ou vai começar a prestar atenção agora? Porque quando esse tipo de movimento fica óbvio para todo mundo, já é tarde. As melhores oportunidades já passaram, as melhores decisões já foram tomadas. E o risco já aumentou. O jogo não muda de uma vez. Ele muda aos poucos, silenciosamente, sem aviso. E quem percebe primeiro sempre sai na frente. E quem ignora quase sempre paga o preço depois. O sinal já está aí, na sua frente. A questão é, você vai ignorar ou vai entender o que está acontecendo